Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal de YouTube. Hoje estou com vocês novamente com mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, por favor, gostaria de pedir o seu apoiozinho, deixando o seu like, compartilhando o vídeo e, claro, se inscrevendo no canal. Então vamos aí para o assunto. Todos vocês devem ter visto na internet o vídeo em que um policial estrangula um cidadão afro-americano nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, e isso causou uma indignação no mundo inteiro e causou manifestações nos Estados Unidos, as quais chegaram a ser violentas em relação tanto dos manifestantes quanto dos policiais que reagiram de forma violenta, e o próprio presidente Trump dos Estados Unidos chegou a dizer que era um terrorismo doméstico que precisava ser enfrentado até com forças nacionais. Portanto, é um assunto que também levou as pessoas a terem uma sensibilização um pouco mais forte em relação à questão do racismo. A própria filha de George Floyd, o cidadão americano que foi estrangulado, que morreu nesse incidente, saiu e falou que o papai mudou o mundo. Então, foi um assunto, foi uma ocorrência que nos sensibilizou mais em relação ao racismo, e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a visão do Islã em relação ao racismo. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma pequena contextualização da questão de racismo no período pré-islâmico da Arábia, o espaço onde o Islã surgiu, onde o Islã emergiu, para a gente poder entender o porquê da visão islâmica em relação a isso. Mas na realidade isso não é só uma questão que o Islã aborda apenas em relação à Arábia do século VII, mas sim para a humanidade inteira. Bom, no contexto em que o Islã surgiu, havia a escravidão dos negros abissínios, e eles não tinham nenhum direito na Arábia. Aliás, eles eram vendidos e revendidos nas feiras, assim como era durante o período de colonialismo, né, que os negros da África foram trazidos para as Américas e foram vendidos pelos donos, entre aspas, e hoje em dia nós estamos conscientes de que aquilo era errado. Então, no período pré-islâmico da Arábia também a mesma coisa acontecia, inclusive era pior, porque os escravos e as mulheres, né, não tinham nenhum direito, às vezes chegavam a trabalhar por nada e ficar sem comer, às vezes. Então, era algo muito trágico naquele espaço, pois a escravidão significava comprar literalmente a alma da pessoa, né? Então, o Islã chegou no século VII para a Arábia com uma visão bem mais diferente que isso, colocando em primeiro lugar o versículo 13 da Surata 49, dizendo que Deus criou toda a humanidade em diferentes grupos e tribos, e criou isso por motivo de alguns conhecerem aos outros e viverem em harmonia. E ainda acrescentou o mesmo versículo dizendo que perante Deus o mais superior é quem tem mais piedade para com Deus. Ou seja, o Islã não coloca a questão da superioridade apenas na questão, não coloca na questão racial, mas fala em principal na questão de temor a Deus, da piedade para com Deus. Bom, o Islã aceita e aborda fortemente que a diversidade de cores, diversidade de línguas, a diversidade de dialetos dentro das próprias línguas é algo existente e é um fato. E este fato existe como um sinal de Deus, como fala o versículo 22 da Surata 30, que afirma o seguinte: a diversidade de vossas línguas e de vossas cores são como sinais de Deus para aqueles que são sábios, que têm uma mente bem treinada, educada, né? Os
exegetas do Alcorão tratam desse assunto como a questão de se a diversidade de língua e diversidade de cores é um sinal de Deus, né? Então saberão que isso realmente é um sinal da existência de Deus aqueles que de verdade conhecem, aqueles que conhecem a própria verdade. E ainda mais eles fazem a exegese desse próprio versículo com o versículo que a gente acabou de mencionar, da Surah 49, dizendo que ambos os versículos são complementares um para o outro. O El-Malli Hamdi Yazır, que é um exegeta turco do século passado, que fez uma exegese do Alcorão, escreveu uma exegese do Alcorão bem imensa, fala desse assunto dizendo que aqueles que são sábios de verdade conhecerão que a diversidade de cores e de línguas é um fato, é uma realidade para que a gente possa construir, para que o ser humano possa construir um mundo ou uma sociedade harmônica, sem ofender um ao outro pela questão racial, pela questão de língua, pela questão de religião, pela questão de relação tribal ou sanguínea. Uma outra questão que na Arábia existia, na realidade, era a questão de tribalismo e fanatismo tribal entre os árabes. Então, o Islã chega, e isso era uma forma de racismo entre eles, pois quanto mais a sua tribo era forte, mais você mesmo era forte e você podia ser injusto para com os outros. Isso chegava a ser uma forma de violência dos direitos humanos, não só pela questão da escravidão, mas pela questão de confiscar o bem do outro e dizer que, olha, a minha tribo é mais forte e você não pode fazer mais nada se eu pegar esses seus bens. Então o Islã chega diretamente com essa mensagem de que a relação tribal, a relação racial, a relação da língua não é algo para se dizer que é um motivo de superioridade. O próprio profeta Muhammad, no seu sermão de despedida que ele proferiu no ano de 631, na sua última peregrinação a Meca, ele afirma que um árabe não tem superioridade sobre um não árabe, assim como um não árabe não possui superioridade sobre um árabe. Assim como nenhum branco possui superioridade sobre um negro e nenhum negro possui superioridade sobre um branco, enquanto se fala da questão da questão racial, ele acrescenta, igual ao Alcorão mesmo acaba acrescentando, que a superioridade consta na piedade das pessoas, né? No temor a Deus. E esse temor a Deus não é um temor que a gente tem fisicamente, de ter um medo, mas de Deus, né? Mas o temor a Deus é temor a se revoltar contra Deus. Então, o posicionamento do Islã enquanto uma religião, né? Enquanto um sistema de crença, um sistema de fé, a posição dele é contrária ao racismo. Ele totalmente condena o racismo, inclusive o racismo que se baseia no tribalismo é fortemente condenado no Islã, porque causava no período pré-islâmico, causava as vinganças sanguíneas, e aí as pessoas matavam umas às outras porque alguém matou alguém de tal tribo, então essa tal tribo vai voltar vai declarar guerra contra a tribo inteira da pessoa que matou o seu componente, o seu integrante. Portanto, esse tipo de relação sanguínea e esse tipo de racismo e tribalismo foi fortemente condenado no Islã e ainda consta como condenado, e o Islã totalmente proíbe esse tipo de prática. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez recordo a vocês que deixem o seu like, deixem um comentário e compartilhem o vídeo para que a gente possa ter a continuidade desse tipo de vídeos futuramente.